Família é essa, hein? Cê é louco, rapaz. Esse senador tá até o pescoço, hein? Envolvido com um monte de coisa aí. Ei, Alcolumbre. Esse Batoré não engana ninguém mais, hein? Tá aí engavetando aí a indicação do André Mendonça aí para ministro do STF. E a família dele bombando aí no tráfico, hein? Com certeza ele está envolvido. Ele como senador, ele está envolvido. Então a manchete de hoje: ex-deputado Isaac Alcolumbre, primo do Davi Alcolumbre, é preso pela Polícia Federal no Amapá. É, galerinha, não é mole não, hein? Esse país está difícil, hein? Polícia Federal prendeu na manhã dessa quarta-feira, 20, o ex-deputado estadual pelo Amapá, Isaac Alcolumbre, primo do senador e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi não é investigado na operação. A Polícia Federal cumpre mandatos de prisão no âmbito da Operação Vicari, em referência à mitologia grega que investiga um grupo criminoso que atua com o tráfico internacional de drogas. A operação também cumpre 49 mandatos de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pará, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará e Piauí. A ação partiu da investigação no Amapá, iniciada em maio de 2020, que identificou que o estado era um ponto logístico de organização criminosa. O esquema usava aeronaves e empresas para mascarar o transporte de entorpecente entre vários estados e países da América do Sul. Um aeródromo na capital, Macapá, de prioridade de Isaac Alcolumbre, funcionava como local de abastecimento e manutenção de aeronaves, a maioria de pequeno porte, de acordo com a Polícia Federal. O estado recebia os aviões vindos principalmente da Colômbia e Venezuela, que depois seguiam com as drogas para outras regiões. A organização criminosa possuía na estrutura mecânicos de aeronaves, pilotos, operadores financeiros responsáveis por transacionar os valores obtidos pelas atividades ilícitas, além de terceiros que recebiam quantias em contas pessoais e empresas, cujo objetivo era dar aparência de licitude aos valores obtidos com a prática criminosa. Essa é uma nota da Polícia Federal. A Polícia Federal ainda detalhou o número de presos, ainda não detalhou o número de presos nem o total de dinheiro e itens apreendidos. O órgão também informou que foi obtido sequestro de bens de 68 investigados, entre aeronaves e embarcações, e o bloqueio de 5,8 milhões em bens. Pois é, pessoal, esse é o Brasilzão nosso aí, hein? Tem que ser governado com um punho de ferro mesmo, senão não adianta, cara. Com tudo isso que o governo federal vem fazendo de bom, esses canalhas ainda insistem em querer destruir tudo, né? Imagine se a esquerda governando isso. Você tá louco, rapaz. E o que aconteceu, né? Notícia que saiu agora há pouco. A Polícia Federal realizou uma operação hoje contra uma quadrilha composta por brasileiros e estrangeiros, suspeita de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Só que dentre os detidos na ação está Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre. Segundo as investigações, o grupo utilizava um aeródromo de Macapá, de propriedade de Isaac Alcolumbre,
como base operacional para importação e transporte de drogas, por meio de aeronaves que eram enviadas para diferentes pontos do Brasil. Na casa do primo de Alcolumbre, em Macapá, foi encontrada grande quantidade de dinheiro. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, a organização transportava as drogas por uma rota que passava por países da América do Sul, principalmente Colômbia e Venezuela, e tinha o estado do Amapá como uma de suas bases logísticas fundamental, de onde as drogas partiriam para outras regiões do Brasil. Em nota, a Polícia Federal disse o seguinte, abre aspas, no Amapá, a Polícia Federal encontrou indícios de que este aeródromo fornecia apoio logístico como combustível para a aeronave fazer esses voos aos demais estados brasileiros, bem como a outros países fornecedores da droga, como Colômbia e Venezuela. O local também foi utilizado como ponto de apoio para a realização dos preparativos da aeronave, de modo a deixá-la em condições para voar com autonomia para longas distâncias e assim trazer a maior quantidade de drogas possível. Fecha aspas. Lembrando que Isaac Alcolumbre já foi deputado estadual. Carlos Dias, essa notícia e a notícia anterior, elas são um excelente exemplo de uma investigação real, de crimes reais, de problemas reais que afetam o nosso país de uma maneira, né, estrutural, eu diria, até utilizando um pouco a linguagem da esquerda, né? Uhum. E que você veja o seguinte, se o Senado, se o Congresso realmente tivesse preocupado com esse tipo de coisa, isso deveria ser a pauta. E não ficar nessa briga política, não ficar inventando relatório de genocídio de indígena que não existe. Sabe, isso deveria ser a pauta. Essa deveria ser a preocupação dos nossos congressistas. Dia e noite, de como resolver esse problema, como parar o narcotráfico, como identificar os estados chaves e estratégicos que o crime organizado internacional utiliza, como tirar essas pessoas que têm influência política e que fazem parte, na verdade, de crime organizado. Mas parece que isso não interessa. Nem o jornalismo se preocupa com isso. O dito jornalismo profissional, que só a única preocupação deles é o quê? Levantar a terceira via, ficar lambendo o Dória dia e noite e ficar batendo no presidente e fazer capa da Isto É com Bolsonaro vestido de Hitler, fantasiado de Hitler. Sabe, é ridículo, é uma vergonha o que está acontecendo nesse país. O povo precisa mostrar sua indignação. O país está sendo dominado por narcotraficantes. E nem as autoridades estão preocupadas com isso, nem a mídia se preocupa em denunciar isso. E o povo fica como que anestesiado, com medo, porque fica dia e noite ouvindo narrativas para amedrontar as pessoas. A única preocupação hoje é passaporte sanitário e impedir que o Bolsonaro seja reeleito. Essa é a prioridade da pauta. E mais, acabar com a economia do país, que poderia estar crescendo de uma maneira que a gente nem sequer pode mensurar mais. Se o Ed quer comentar mais alguma coisa, a gente pode seguir aqui a pauta. Vamos embora, vamos seguir. Beleza. E olha, a Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira uma operação para apurar uma organização criminosa suspeita de obstruir investigações contra atos ilícitos do governo de Tocantins. Entre os alvos da ação estão o próprio governador do estado, Mauro Carlesse, e o secretário da Segurança Pública, Cristiano Sampaio. A corporação cumpre mandados de busca e apreensão em diversos endereços, entre eles a residência do governador e o Palácio Araguaia, sede do governo do estado. São realizadas 2 operações simultâneas para investigar o pagamento de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores estaduais
e obstrução de investigações. As operações foram determinadas pelo ministro Mauro Campbell, do STJ. Os inquéritos que correm em sigilo indicam fortes indícios de pagamentos de vantagens indevidas ligadas ao plano de saúde dos servidores de Tocantins, com a estrutura para lavagem de ativos, e apontam também a integralização dos recursos públicos desviados aos patrimônios dos investigados. De acordo com o STJ, as investigações foram iniciadas há quase 2 anos e reuniram um vasto conjunto de elementos para demonstrar um complexo aparelhamento de estrutura estatal para a continuidade de diversos esquemas criminosos comandados pelos investigados. Essa é a segunda vez que Carlesse é alvo de uma operação da PF. Em março de 2020, agentes da PF estiveram na casa do político e na sede do governo durante a Operação Assombro, que investigava uma organização criminosa suspeita de desviar dinheiro público por meio da contratação de funcionários fantasmas no Estado. E além da busca e apreensão, o governador do Tocantins também foi afastado pelo STJ. O ministro Mauro Campbell deve levar sua decisão para confirmação da Corte Especial nesta quarta-feira ainda, às 2 da tarde. Inicialmente, o afastamento é pelo prazo de 6 meses. Carlos Dias, aí notícia grave para o estado de Tocantins. Não me traz qualquer surpresa. Considero isso um retrato do país, no conjunto das organizações político-administrativas do país ocorrendo em diversos estados. Cumprimento, né, o Ministério Público, cumprimento o o Superior Tribunal de Justiça, né, embora a decisão ainda é apenas de um ministro, vai levar a plenário numa condição extremamente especial, afastamento de 6 meses, porque é assim que se estabelece, né, e depois um processo eventual de impeachment, no caso, né, que aí assumiria o vice, se por acaso não tiver envolvido, senão o presidente da Assembleia Legislativa do Estado. E você vê conjunto robusto, né, de provas. Então, isso aí, de repente, pode ser uma sinalização positiva para a CPI perceber o que significa indiciar alguém, o que significa acusar de crime alguma pessoa. E aí tomar, no ambiente adequado, a decisão como no Poder Judiciário. Então, olha, resumindo, é o retrato do Brasil que a gente hoje observa em todos os locais. Nesse caso, um retrato assim explícito, a olhos vistos, né, vamos dizer assim, e contemplado tanto pelo Ministério Público, contemplado também pela própria Justiça. As outras são os grandes indícios, suspeições gravíssimas de envolvimento, mas infelizmente protegidas por estruturas políticas também, né? Então, como é o caso do consórcio do Nordeste, que eu estou me referindo aqui. Bem, Carlos. Ed. Não, só lembrando aqui, pessoal, que o Carlesse ele é do PSL, mas ele é da turma do Bivar, tá, gente? Ele é da turma do Bivar. Da turma que foi pega no flagra, muita gente esquece disso também, né? Que a gente só descobriu, só foi revelada a traição dentro do PSL contra o presidente Jair Bolsonaro, graças ao Daniel Silveira, que participou de uma reunião, infiltrado, né, gravou a reunião, e foi aí que vazou a traição do PSL, do seio do PSL ao presidente Jair Bolsonaro, né? E o Carlesse faz parte dessa parte, né, que ficou com o Bivar. Em um dado momento, durante a crise sanitária, ele, depois de ser muito criticado por seus eleitores, né, já que ele se elegeu como vários, né, tanto do legislativo quanto chefe de executivo, surfando a onda do Jair Bolsonaro, ele foi muito questionado no Tocantins a respeito disso, com medo, né, ele foi lá e fez um discurso agradecendo Jair Bolsonaro pelas verbas públicas que possibilitaram, né, a montagem das UTIs e tudo mais, mas não se enganem não, tá? Desde o início da separação do partido, que ele estava coladinho com o Bivar, a turma dos traíras. Então,
mais um episódio de corrupção no Brasil, né? Episódios tão vulgarizados, é tanta coisa que acontece. Na grande maioria dos casos não acontece nada com essas pessoas por causa da estrutura jurídica aqui do Brasil. Espero que esse aí seja uma exceção, né? Pois é, Ed. Vamos acompanhar nesse caso.